Sou Emídia Costa, vamos para mais um conteúdo sobre verbos modais, modal verbs. O que são verbos modais? São verbos auxiliares que complementam ou modificam o verbo principal, né? Eles agem como verbo auxiliar, certo? Qual o verbo auxiliar que se encontra aqui? É o verbo may, né? E cry é o verbo principal. Então, quais são os verbos auxiliares que vocês vão aprender hoje? É o may, might, could, certo? Então, esse exemplo é exemplo com o may, ok? E quais são as características do verbo modais? Eles não são utilizados com to, né? Ele não tem o to antes dele. O verbo principal que acompanha o modal, ele é usado no infinitivo sem o to, né? Então, aqui o verbo cry, ele já está no infinitivo, mas sem o to, né? Então, a característica deles é que não existe infinitivo, particípio e gerúndio dos verbos modais, certo? Então, eles são invariáveis, eles não modificam. May, might, could, ok? Então, como nós podemos perceber a diferença entre eles, podemos classificá-los no texto, né? A utilização do may, ele usa de maneira formal, né? Tanto may, might e could são formais. A diferença é que might está no passado e may está no presente. Ele se refere ao presente ou ao futuro, ok? O might, a diferença também no seu uso, além de estar no tempo passado, ele expressa uma possibilidade maior de acontecer com o may do que com might, né? Do que o próprio might acontecer, né? Então, a diferença seria essa. O could, ele é o passado do can, né? Do verbo modal can. E o can, ele é informal. Então, quando você ouvir alguém falar com o verbo modal can, lembre-se, ele é informal. E os outros tempos são formais. Observe essa figura. Você dá para perceber que é o Drácula querendo fazer seu autorretrato, né? Olhando-se no espelho. Mas ele não consegue, nem ele consegue se desenhar porque ele não consegue se enxergar no espelho, porque Drácula não, por ser vampiro, não pode ver no espelho, né? Então a sua frase está aqui, ó. Try as he may. Drácula could never paint his self-portrait. Né? Nessa frase aqui nós podemos perceber dois verbos modais. Quais são eles? Que você pode perceber, visto o que você já aprendeu. O may e o could, não é isso? Então, eles são verbos modais. E o tempo que eles se encontram? O may está no presente, o could, ele está no passado, ok? Vamos para mais um exercício. Isso foi retirado do livro de vocês para poder compreender melhor. Então, destaque os verbos principais que acompanham os verbos modais. Lembre-se que o verbo modal, ele não vem acompanhado com o verbo principal, que depois dele tem um verbo principal. Então, quais são desses verbos principais para você observar aqui? O verbo modal may e um verbo principal nesta frase do primeiro item. Qual seria? Nesse caso aqui, é o release, porque o was, ele é um advérbio. E o advérbio, quando vier nessa frase, ele vai estar entre o verbo modal e o verbo principal. Segundo item, may lower. Qual o verbo principal? Lower. Isso. E o verbo modal, may. Terceiro item, qual o verbo principal que acompanha o modal? Be. Muito bem. Quarto item, qual o verbo principal que acompanha esse verbo modal may? Cry. Muito bem. Actually, ele é advérbio, né? E o modal may.
Very positive emotion may also evoke a kind of helplessness. Qual seria o verbo principal dessa frase? Evoke. Muito bem. Also é advérbio, may, ele é o modal. O sexto, might result in tears. Might, ele é o modal. Result seria o verbo principal. E o sétimo, could cause seria o verbo principal. Could, o verbo modal, ok? Então, a sua forma negativa. O not vem depois do verbo modal, né? No presente simples que a gente aprendeu, o not vinha depois do verbo principal. No caso, no modal, ele vai vir depois do verbo modal, ok? Observe esse exemplo. We could not go to the show. Nós não podemos ir ao show. Qual seria esse verbo principal daqui, dessa frase? O go. Muito bem. Né? E onde está o modal? Could. Então, not está aqui, ó, depois do verbo modal, ok? I'm not está depois do verbo modal, may, ok? E como é que acontece para os outros? Can. Sua forma negativa seria cannot, né? Com a contração can't. Could not, né? Com could. Contração couldn't. Com may not não tem sua forma contraída, ok? E might not ou mightn't, ok? E a forma interrogativa? O verbo modal aparece antes do sujeito, tá? Can I eat hamburgers? Onde está o verbo modal aqui? Can e o seu sujeito? O I, ok? Então, na sua forma interrogativa, ele vai estar aparecendo antes do sujeito. Não esqueça disso. Qual é o próximo verbo modal? Could, sujeito, we, né? Could we go to the show? Ok? E o próximo verbo modal? May. May I sit here? Onde está o verbo modal? May, sujeito, I. Certo? Might she come next year? Ela pode vir no próximo ano. Qual seria o verbo modal? Might. E o sujeito? She. Ok? Por hoje é só, galerinha. Obrigada. Espero ter ajudado vocês, né? E que até a próxima aula, então. Bye, bye.